Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pink Powercast, levantando mulheres plenas para viverem o propósito. Nós estamos em toda essa temporada falando sobre liderança. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está levantando mulheres para essa estação tão profética sobre a terra, para serem uma voz, para cumprirem o seu chamado com ousadia, sem nenhuma intimidação. Durante muito tempo a gente esteve ali deixada de lado, calada, e eu sempre digo que Jesus foi o primeiro que deu voz às mulheres quando ele nos redime, ele nos restaura em toda a sua história. E ali no jardim do túmulo, nós, as mulheres, somos as primeiras que recebemos ali a palavra de ressurreição. Nós podemos carregar essa mensagem tão preciosa. E aí, o que acontece ao longo do tempo é que, muitas vezes, para termos voz, a gente recorreu a ideologias contrárias à palavra de Deus. E eu estou aqui hoje, nesse podcast, para dizer para você que você não precisa de nenhuma ideologia para dar voz a você, porque Jesus foi o primeiro que redimiu você, que te salvou e que trouxe de volta a dignidade às mulheres, nos dando um lugar para sermos essas que vamos apregoar as boas novas, para sermos essas mulheres livres, para repartirmos daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Se você está me ouvindo aqui por uma plataforma de streaming, compartilha com o máximo de mulheres que você puder, que precisam ouvir essa mensagem, ou talvez você esteja aqui comigo no meu canal do YouTube, Flávia Reis. Já se inscreva para saber tudo aquilo que a gente está repartindo. Essa temporada em especial, eu estou falando sobre liderança, são 8 episódios especiais preparados para você, para que você possa ser essa mulher posicionada e também levante outras mulheres. Mateus 5,15, a palavra de Deus diz: igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na sua casa. Você foi chamada para ser essa que ilumina ambientes, para ser colocada aí num lugar elevado, não para o seu bel prazer, para o seu orgulho pessoal, não por causa do seu nome, mas por causa do nome de Jesus. Isso precisa estar muito cravado no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre os 5 conselhos sobre como expandir o reino de Deus e implantar mais igrejas saudáveis. Hoje aqui minha conversa é especialmente com você, que é filhinha do papai, que é pastora, que é líder, que está aí buscando crescer em Deus, que quer tanto fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra e que pode se posicionar de uma maneira ainda mais assertiva para fazer a diferença nessa geração. Primeira dica prática é: aprenda a espalhar a cultura. Nós servimos a maior cultura de todos, que é a cultura do reino de Deus. E uma cultura, ela muda toda uma sociedade. Algo que você precisa saber é que nós não estamos reféns da cultura vigente desse mundo. Todas as grandes culturas e sociedades passaram. Roma passou, a Grécia Antiga passou, e hoje nós estamos aqui, de geração em geração. O Evangelho, o reino de Deus tem permanecido de pé. Não existe nenhuma cultura mais poderosa do que a do reino de Deus. Então não se intimide. Às vezes eu escuto muito de pastoras, de líderes, e dizem: eu fui para aquele campo missionário, para aquela cidade, mas a minha cidade é peculiar. Aqui as coisas não acontecem da mesma maneira. Aqui o evangelho é mais difícil de ser pregado, porque é uma cidade de praia. Não, aqui é porque as pessoas são muito fechadas, elas estão muito ligadas a outra religião. Não, é porque nessa cidade aqui as pessoas são muito, elas não querem receber visitas, elas não se relacionam com outras. Bem, eu não sei qual o seu contexto cultural, mas eu posso te dizer que a cultura que nós servimos, a do reino de Deus, ela é mais forte e impactante do que todas. Então você não tem que se preocupar com a cultura vigente do local onde você está. Você tem que se preocupar em estabelecer o reino de Deus. Mateus 6,10, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Esse é o meu e o seu papel. Então você precisa começar a gerar esse DNA, essa cultura do reino de Deus que precisa ser implantado onde você estiver, abraçando a palavra de Deus e dizendo: não, eu não vou mais me intimidar pelas circunstâncias, eu não vou mais me intimidar por causa das dificuldades e desafios da cultura da minha cidade, da nação que eu estou inserida. Eu vou crer que a cultura do reino de Deus, ela é a mais poderosa de todas, e por isso eu vou plantar aqui, seja uma igreja, uma base missionária, um instituto social. Você pode ser usada por Deus para fazer
a diferença. Não deixe que nada intimide você, roube a sua voz, ou todas essas desculpas, né, que você pode dizer assim, não, isso aqui é importante, ok. De si no ambiente, perceba também a questão espiritual, quais são aí os principais principados e potestades que vêm agindo aí de geração em geração, onde você está, faça esse mapeamento todo, mas avance para estabelecer a cultura do reino de Deus, que é a mais forte de todas. Creia nisso, se mova nisso e você vai experimentar o sobrenatural. Um outro conselho para que você possa expandir o reino sem intimidações e construir comunidades, igrejas, bases missionárias saudáveis é entender o seu DNA. Nós não podemos querer viver na porção do outro, nós não podemos querer abraçar a identidade de outras igrejas, de outras comunidades. Às vezes a gente está numa época de tantas redes sociais e há um copia e cola sem fim, né? A gente vai vendo o que funciona, o que está legal nas redes sociais e a gente vai querendo fazer, quase que plantar igrejas como se fossem cópias, modelos e estabelecer em contextos diferentes. Não faça isso. Então, independente, volto a dizer, do contexto que você está, a cultura do reino de Deus funciona. Isso é fato, é bíblico, você tem que se mover nisso. Mas o seu DNA, a visão que você carrega, DNA é a visão que Deus deu para você. É a característica única que a sua comunidade vai ter. Você pode se inspirar em várias igrejas, em várias outras mulheres, mas Deus tem uma porção única para você e para que você possa conseguir levantar pessoas que vão abraçar a visão que Deus te deu, ela precisa estar clara. Uma vez eu vi uma ovelha me falou, né? E ela não estava falando mal dos seus pastores, essas coisas eu não aceito absolutamente, eu já corto baixo, porque eu não, se você tem que falar algo do seu líder, do seu pastor, fale diretamente para ele, se é a maneira mais ética, mais transparente e prudente de resolver uma situação. Mas ela me disse algo que me chamou muita atenção. Ela disse assim, pastora, não há uma visão clara, então a gente não sabe para onde a gente está indo. Então você entende como que o DNA, a visão, ela é extremamente importante para que as outras pessoas possam seguir você, para que outras pessoas possam crer naquilo que você está compartilhando. Se você não dá uma direção, veja, o líder tem que ter visão, né, DNA, e ele tem que dar a direção. Se você não tem visão, você não tem direção. Se você não tem direção, como que as pessoas vão caminhar e acreditar no projeto que Deus confiou a você? Você precisa ter clareza. Ah, eu ainda não tenho. Ore. Mas antes de você querer conduzir um povo, primeiro tenha clareza de visão e saiba dar a direção. Moisés foi esse líder que sabia claramente. Deus nos chamou para quê, gente? Deus nos chamou para sair do Egito e para adorarmos a Deus ali no deserto, nas circunstâncias, e caminharmos junto à terra prometida. A visão estava clara. Foi por causa de uma visão muito clara que as pessoas seguiram Moisés. Vocês acham que mais de 4 milhões de pessoas iriam seguir Moisés se ele não soubesse para onde ele estava indo? Ele não sabia como, mas ele sabia o quê. Isso era muito claro. Você não precisa saber detalhes do como a gente vai fazer isso, do como a gente vai viver isso, mas você precisa saber o quê. Precisa estar claro o DNA, a visão que Deus está te mostrando, para que outras pessoas possam abraçar aquilo que o Senhor está te mostrando. Talvez a sua queixa em relação a outras pessoas, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho outras pessoas, nada rompe, nada acontece, seja justamente porque você é um cego querendo guiar outros. Me desculpe, mas eu estou sendo direta aqui porque a gente está falando sobre liderança. Então você precisa ter visão, você precisa ter DNA para guiar outras pessoas. Terceiro conselho que eu tenho para te dar é: tenha processos definidos. Para chegar em algum propósito, você tem que saber mais ou menos a jornada, o processo. Se nós crescemos no nosso DNA, na nossa visão, nós precisamos estabelecer um planejamento de como a gente vai chegar lá. Voltando para a lição de Moisés, quando Moisés diz, olha, nós vamos sair para adorar a Deus no deserto, nós vamos caminhar em direção a terra prometida. Moisés estava ali, primeiro dando uma visão, trazendo o DNA, a visão que o Senhor tinha mostrado para ele sobre o seu povo. O povo ainda não tinha conseguido receber esse insight, esse download, ver com clareza, mas o líder, Moisés, havia recebido essa clareza de visão e eles abraçaram aquela visão, o DNA. E aí Moisés não sabia exatamente todos os detalhes de como seria o caminho, mas ele começa a dar um norte. Nós vamos em direção ao Mar Vermelho. Daqui a pouco ele tocou ali no Mar Vermelho,
com o seu cajado e o mar vermelho se abriu, Deus fez o sobrenatural. Então ele foi conduzindo as pessoas. Então vamos atravessar, gente, agora no mar vermelho, agora que Deus abriu. E o Senhor foi mostrando passo a passo de como eles deveriam fazer. Então você precisa ter processos claros. Você precisa explicar para as pessoas também o como nós vamos chegar lá nesse propósito, o como nós vamos viver a visão que Deus nos deu. Ah, pastor, eu não sei, eu estou perdido. Gente, eu vejo isso muito, né? Muita gente que está numa posição de liderar, até pastoras, mulheres no ministério que estão mais perdidas do que as suas ovelhas. E sabe, não é demérito algum você pedir ajuda, você buscar conselho de outras mulheres no ministério, de outras pessoas que estão aí para dar a mão. Talvez você se sinta cair de paraquedas nesse ministério e eu não sei nem o que, nem para onde eu vou, nem como eu vou. Busque ajuda, porque senão você vai sofrer muitas dores do processo do caminho. E os processos precisam estar claros, né? Precisa haver planejamento, clareza, para exemplificar, para trazer à luz de como vocês vão viver o DNA e a visão que você tem. Então, processos são necessários, né? Hoje a gente vê muito sobre essa. Eu amo estudar sobre gestão de pessoas, então se fala muito de processos e pessoas, né? Treinamento, planejamento, isso é fundamental. Quando a gente veio para o Piauí para estabelecer a nossa base missionária, a nossa igreja aqui no Piauí, em Teresina, o Senhor primeiro nos deu uma visão que queimou no nosso coração por anos. Depois o Senhor nos mostrou ali como seria esse processo, como que a gente iria começar. Daí nós começamos a injetar no coração das pessoas a cultura, né, o que Deus tinha nos colocado no coração. Então, treinando essas pessoas, aí processos, né? Treinamentos de voluntários, de grupos de crescimento, escolas ministeriais, para a edificação dos fundamentos de fé das pessoas, tudo isso, processo para que a gente cumpra o nosso propósito como igreja. Quarto conselho que eu tenho para te dar é: seja sempre excelente. Se você cresce em recursos, você deve crescer em excelência, mas excelência não é só ter muito para fazer. Excelência é fazer o seu melhor com o que você tem hoje e agora. É fazer o seu melhor. Então, qual é a sua desculpa para você não estar sendo excelente? Ah, pastor, eu não posso fazer algo assim, a minha conferência de mulheres não pode ser tão excelente porque eu não tenho a mesma estrutura que Deus deu para fulana, para ciclana. Ok, continua nessas tuas desculpas que você não vai para lugar nenhum. Você só vai avançar quando você pegar a porção que Deus te deu e você vai dizer: eu vou fazer o melhor com o que eu tenho em mãos hoje. Eu vou vestir a minha roupa, eu não quero a roupa dela. Eu quero a minha roupa, eu quero a minha identidade. E aquela roupa que o Senhor me der pode ser comprada ali no atacadão, pode ser comprada no supermercado, pode ser comprada ali na C&A, nos lugares, não precisa ser naquele lugar. Estou dando só um exemplo, usando a tipificação de roupa para que você entenda, mas eu posso me vestir no melhor com o que eu tenho, mesmo, sabe, andar ali bem passadinha, arrumadinha, né, cheirosinha, eu posso fazer o melhor com o que eu tenho hoje. Valorize a sua porção e cuide da sua vinha para que você seja excelente naquilo que o Senhor te deu. Último conselho que eu tenho para te dar hoje, para que você possa estabelecer o reino de Deus onde você está plantada e construa uma igreja saudável e relevante, é exatamente isso. Levante aí, construa a sua influência até que ela se torne uma relevância. Isso é bem diferente, esse conceito de relevância e influência. Hoje a gente está na época dos bloggers, das influencers, né? Então, influência é você ter voz, é você ter alcance, mas tem muita gente que tem influência, mas não tem a relevância que poderia. Relevância é que você, não só o teu nome, não é só o teu sucesso, a tua fama, não é isso, não. Relevância é o legado que você deixa construído dentro das outras pessoas. É ser importante na vida de outras pessoas. E importante é uma palavra interessante, porque fala de importar, de jogar para dentro. Então, será que você tem sido importante, colocada para dentro do coração da vida de outras pessoas, ou se você só é influente? Pessoas acham você bonitinha, legal, uau, gostei, aplauso, like, ou você está sendo importada para o coração das pessoas como uma mulher influente. Isso é muito importante, porque você se torna um modelo para outras pessoas. Você se torna alguém que pode ser um guarda-chuva.
alguém que vai proteger, que vai ser uma plataforma segura que as pessoas vão colocar ali, buscar ajuda, conselho, porque você é uma mulher influente, mas que aprendeu a ser relevante. Se você tiver que buscar uma das duas, seja relevante, mas não há problema nenhum em você ser influente, mas você tem que usar essa influência com mais sabedoria. Eu vejo muitas mulheres influentes usando sem sabedoria alguma sua influência, de maneira imprudente até, leviana até, elas tratam de maneira, sabe, superficial, elas usam a sua influência de maneira tosca, superficial, né? Usam ali mulheres de Deus que carregam uma mensagem tão poderosa que resolveram ser blogueiras, assim, no sentido mais. Nada contra blogueira, eu preciso deixar claro aqui, mas assim, no sentido mais minimizando aquilo tão maior que poderia ser feito através dela, sabe? Uma voz tão preciosa que tem se perdido por causa das luzes, da plataforma, dos aplausos, dos seguidores, dos likes. Ei, Deus te chamou para ser uma mulher relevante. Então pega essa influência aí, potencializa ela para que ela viva e se transforme numa relevância. Assim, você vai conseguir expandir o reino de uma forma exponencial e construir comunidades saudáveis. Igrejas saudáveis são igrejas construídas por pessoas relevantes que se importam umas com as outras. Eu conheço muitos pastores que não têm tanta influência, mas que são extremamente relevantes no reino de Deus. Pessoas que estão nos bastidores, pessoas que nem têm um nome conhecido, são as pessoas desconhecidas, sabe? E Deus está levantando essas mulheres, esses homens que não têm os nomes tão conhecidos assim, mas que são extremamente pontuais e relevantes no reino. E você foi chamada para ser uma dessas pessoas. Que o Senhor te abençoe e que você possa aí pegar todos esses conselhos, aplicá-los de maneira prática. E se esse podcast foi uma bênção na sua vida, tocou o seu coração, te ensinou alguma coisa, compartilha com mais mulheres, que eu tenho certeza que também vai edificar a vida delas. E até o próximo episódio, ainda no nosso bate-papo prático, certeiro, pontual sobre liderança. Até lá!